Bom dia, pessoal do 7º ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde. Gostaria de dizer que estou com muita saudade de vocês, né? Isso faz tempo que a gente não se vê assim pela aula gravada, né? Semana passada eu postei vídeo do YouTube. Hoje é vídeo do YouTube, mas com a professora Ana Cláudia. Nós vamos começar a nossa aula, pessoal, corrigindo a atividade da semana passada, ou seja, do dia 29 de abril. Então, acompanhe a correção, viu? Primeira questão diz assim: qual a importância de se classificar os seres vivos? É importante classificar os seres vivos para quê? Para melhorar o estudo dos habitats, para poder desenvolver planejamentos e estratégias de como conservar melhor a biodiversidade, tá certo? Quantas espécies existem no nosso planeta? Quantas já foram descritas? Estima-se que haja 7 a 10 milhões. Destes foram descritos apenas 1,5 milhão, tá certo? Terceira, a primeira tentativa de classificação dos seres vivos, que separava os animais em com sangue e sem sangue, foi feita por Arquimedes, Aristóteles ou Demócrito? Foi feita por Aristóteles, então vocês marcariam letra B. Quarta, atualmente, quais critérios são usados na classificação dos seres vivos? Atualmente, o critério utilizado é uma classificação natural que usa como critério a questão de as relações de parentesco evolutivo entre os seres vivos. 5. O nome científico é composto de duas palavras, por isso ele é dito binomial. Então, tem duas palavras, binomial. Então, vocês marcariam um xizinho lá onde tem binomial. Tá certo, pessoal? Então, a gente encerrou aqui a nossa correção e vamos seguir de conteúdo. A gente vai continuar falando sobre o sistema de classificação de Linneu. No vídeo que eu passei na semana passada, vocês viram que ele falou que os seres vivos foram organizados e essa organização foi feita por um cientista um cientista naturalista e médico também, que ele era sueco, o nome dele era Carl Linné, certo? No Brasil ele é conhecido como Linneu. Ele fez um sistema de classificação onde ele organizou os seres vivos nos grupos, do mais abrangente para o menos abrangente. Ele publicou essa classificação dele no livro chamado Sistema Naturae. E aí começa a classificação do Linneu. No vídeo também falou, mas eu vou repassar novamente para vocês. Então, nessa classificação do Linneu, a gente vai do mais abrangente para o menos abrangente. Então, a gente tem o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Então, a espécie é a última classificação e é a menor de todas, não é isso? E o que seja espécie? Espécie é a unidade básica da vida, a unidade básica da classificação, né? A base da classificação. E a gente diz que dois indivíduos são da mesma espécie quando eles são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. O que são descendentes férteis? São descendentes que podem se reproduzir também, né? Gerar novos filhotes. Então, a gente diz que dois gatos são da mesma espécie porque quando esses dois gatos cruzam entre si, eles têm filhotes que são gatos também, que podem também se reproduzir e originar novos gatos, tá certo? Então, dentro dessas classificações, eles são chamados, as diferentes categorias, elas são chamadas de categorias taxonômicas ou táxons, certo? Então, a gente fica mais ou menos assim, ó, pessoal, a espécie fica dentro do gênero, o gênero fica dentro da família, a família fica dentro da ordem, a ordem fica dentro da classe, e a classe fica dentro do filo e os filos ficam dentro do reino, tá certo? A nomenclatura científica, ela é muito importante porque ela serve para facilitar o estudo científico, porque independente do país onde o cientista mora ou da língua que esse cientista fale, o nome científico é o mesmo para todos os lugares do mundo. Então, o nome, por isso que nome científico é um nome que é o mesmo em todos os lugares. E isso facilita o estudo. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem mandioca, maniva, aipim e macaxeira. Tudo são denominações para uma única espécie, que é a Manihot esculenta, que é o nome científico da macaxeira, tá certo? Então, a importância do nome científico é isso, é para poder ficar padrão para todos eles. O nome científico, como a gente já viu, ele é binomial, ele é formado de dois nomes, de duas partes. O primeiro é o gênero.
e deve sempre ser escrito com letra maiúscula. E os dois juntos formam a espécie. E também os dois que formam a espécie devem ser escritos sempre que for escrever no texto. Se for no computador, você tem que colocar em itálico ou sublinhar. E se for à mão, você deve passar um traço abaixo, tá certo? Os reinos, de acordo com essa classificação do Linneu, os reinos são divididos em 5 reinos. A gente tem o reino Monera, onde a gente vai ter como representante as bactérias e arquea. No reino Monera, os seres são unicelulares, procarióticos, autotróficos ou heterotróficos. No reino protista, a gente vai ter os algas e protozoários. Eles são unicelulares ou pluricelulares, eucarióticos, autotróficos ou heterotróficos. No reino fungo, a gente vai ter os fungos, eles são unicelulares ou pluricelulares, são eucarióticos e são heterotróficos. No reino planta, a gente vai ter as plantas, são pluricelulares com tecidos, eucarióticos e autotróficos. No reino animal, a gente vai ter todos os animais. Eles são pluricelulares com tecidos, né? Isso, eucarióticos e heterotróficos. Então, esses são 5 reinos que a gente tem. Reino Monera, reino protista, reino fungi, reino planta e reino animalia. Sobre cada um desses reinos, a gente vai estudar especificamente, vai falar mais e ver mais coisas sobre isso. Para finalizar, a gente vai falar só sobre as árvores filogenéticas ou árvores da vida, que são esquemas que os cientistas usam para poder fazer a classificação dos seres vivos. No livro de vocês, na página 46, vocês têm um esquema de uma árvore filogenética, que depois vocês podem dar uma olhadinha. Então, pessoal, por hoje era só. Eu vou passar a atividade, vou postar a atividade. Vocês já sabem, devem copiar as perguntas. Copiar as perguntas, não mande só resposta que eu não aceito. Resolver e mandar a foto no meu PV, no máximo até na próxima quarta-feira, tá certo? Lembrando que a atividade é a frequência de vocês e é também prontos para ajudar na avaliação de vocês, tá certo, pessoal? Tchau e um abraço para cada um de vocês.